Quem gere um portfólio comercial, uma unidade industrial ou até um pequeno espaço de retalho, sabe perfeitamente que as normas de segurança não são de todo uma escolha. Não, não sou mesmo. Mas o que muitas vezes passa completamente ao lado, mesmo para quem tem anos de experiência no terreno, é o efeito dominó escondido num documento muito específico, a Nota Técnica número 1 da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Exatamente. E nesta conversa não vamos ficar apenas pelos mínimos olímpicos do cumprimento da lei. Claro que não. A ideia desta análise é perceber a fundo como aquilo a que a lei chama a utilização tipo de um edifício dita na prática todo o ciclo de vida e os custos escondidos desse mesmo espaço. É exatamente por aí que temos de começar. Porque há uma tendência muito natural para olhar para um edifício apenas como betão, vidro e metros quadrados. Alguém arrenda um espaço e foca-se logo na rentabilidade. Ou na estética, claro. Pois, mas para a segurança contra incêndio em edifícios, as paredes são secundárias. O que dita as regras do jogo é o que acontece lá dentro. A atividade determina o perfil de risco, e é esse risco que vai desenhar toda a arquitetura de segurança. Vamos lá descodificar isto, porque para quem nos ouve, o termo utilização tipo pode soar a um jargão burocrático um bocadinho impenetrável. Sim, sou um bocado a linguagem de engenheiro. É verdade. Mas a nota técnica divide todas as construções do país em 12 categorias bem definidas. E a questão aqui não é listar categorias de 1 a 12, mas perceber o porquê. O que é que leva a lei a ser tão cirúrgica na forma como separa uma escola de um hospital ou de uma fábrica? O que é fascinante aqui é a física do fogo e a vulnerabilidade humana que estão por trás desta divisão. Não é de todo uma tabela arbitrária. Não foi alguém num escritório que inventou os números à sorte. Nem pensar. Estas duas utilizações tipo baseiam-se na velocidade a que um desastre pode escalar. Pensemos no extremo da utilização tipo 12, que engloba a indústria e os grandes armazéns de logística. Aqueles pavilhões gigantes. Lá está. A velocidade de propagação de um incêndio num pavilhão cheio de paletes, cartão e plásticos é assustadora. Um fogo de incêndio ali ganha proporções massivas em minutos por causa da carga de incêndio. Mas, ironicamente, a evacuação de um armazém desses até pode ser mais linear do que noutros espaços, certo? Porque quem lá está dentro são trabalhadores, acordados e que conhecem as saídas. Exatamente. A complexidade do armazém é a carga de fogo, mas a evacuação é facilitada pelo perfil de quem lá trabalha. Agora comparemos isso com a utilização tipo 5, que engloba hospitais e lares de idosos. Aí o cenário muda de figura completamente. Muda porque a carga de fogo até pode ser menor, mas a vulnerabilidade é extrema. Temos pacientes acamados, ligados a suporte de vida, pessoas com demência. Nestes casos, ouvir um alarme e descer 3 lanças de escadas a correr, É uma impossibilidade física. totalmente. A estratégia tem de ser outra. A evacuação faz-se muitas vezes na horizontal, movendo camas para setores seguros no mesmo piso. Que estão separados por portas corta-fogo robustas, imagino. Exato. E se pensarmos na utilização tipo 7, que abrange os hotéis, a dinâmica volta a baralhar-se. No hotel, o grande inimigo é a desorientação e o sono. Porque as pessoas chegaram àquele espaço há umas horas, não conhecem os cantos à casa. E pior, podem estar a dormir profundamente às 3 da manhã, quando os detetores disparam. O tempo de reação é muito mais lento, o fumo nos corredores torna-se letal rapidamente. É por isso que a legislação exige níveis de compartimentação e detecção diferentes para cada realidade. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Nós percebemos a teoria, mas trazendo isto para o dia-a-dia das empresas. Imaginemos o seguinte: eu tenho um pavilhão industrial gigantesco, utilização tipo 12, claramente. Mas o negócio cresce e decide-se montar umas secretárias num canto, fechar com pelador e colocar ali a equipa de recursos humanos. Uma situação super comum. A lei não obriga a criar um projeto de segurança totalmente independente para um microescritório dentro de um armazém, pois não. A que ponto é que a lei diz que aquilo já é um escritório a sério? Se ligarmos isto à visão geral, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil pensou precisamente nesses casos práticos. A realidade económica exige edifícios mistos e a lei consegue ser pragmática aplicando as regras dos 10% ou dos 20%. Ou seja, há uma margem de manobra. Ah, sim. O objetivo é não asfixiar quem gera os espaços com burocracia, desde que o perigo não aumente.
No caso desse escritório na fábrica, o pavilhão industrial é a atividade dominante, dita as regras de utilização tipo 12, E o escritório administrativo seria, isoladamente, uma utilização tipo 3. certo? Mas se a área desse pequeno escritório for igual ou inferior a 20% da área total do pavilhão, a lei simplifica. O escritório é absorvido pelo armazém e segue as exigências globais do espaço industrial. Fica tudo num único plano coerente. Isso facilita a vida a quem investe. Mas e se o escritório crescer e passar a ocupar 25% da área total? Aí o jogo muda. Ao ultrapassar o limite, passamos a ter duas utilizações tipos distintas no mesmo edifício. Tem de haver uma separação efetiva com paredes de elevada resistência ao fogo. O escritório passa a ter exigências próprias de evacuação. Exatamente. E não pode depender da via de fuga que atravessa o meio do armazém perigoso. E repara, a lei não perdoa nada quando entramos no território dos combustíveis e produtos perigosos. Há um detalhe na nota técnica que anula qualquer regra de simplificação. Quer estejamos a falar de um hospital ou de um centro comercial, que é uma utilização tipo 8, se houver uma zona de armazenagem de líquidos inflamáveis ou garrafas de gás acima de certos volumes, Acabou a conversa. Deixa de ser um simples anexo inofensivo. O risco químico explosivo anula qualquer complacência. Esse espaço ganha vida própria aos olhos da lei e passa a ser classificado como espaço de armazenamento de risco. volta à utilização tipo 12. E imediatamente. Exige ventilação forçada, compartimentação resistente ao fogo, bacias de retenção para derrames. Um incidente nesse pequeno quarto não pode comprometer a estabilidade do edifício inteiro. Isso faz-me lembrar um caso real, completamente anonimizado, claro. Havia uma livraria fantástica num centro histórico. Retalho. Utilização tipo 8. A certa altura, decidiram criar um ateliê de produção artesanal de velas nas traseiras da loja. Visualmente muito bonito, mas em termos de risco, Um desastre à espera de acontecer. Porque da noite para o dia introduziram bicos de calor constantes, ceras e parafinas derretidas, que são altamente inflamáveis, num espaço projetado apenas para vender livros. é um pesadelo clássico de alteração do uso. Introduziram um risco industrial disfarçado. Precisamente. E a seguradora quase anulou a apólice toda, numa auditoria, porque os extintores, as rotas de fuga, estava tudo dimensionado para utilização tipo 8, ninguém tinha calculado a carga de incêndio daquelas ceras todas. Isto levanta uma questão importante, que são os erros mais caros e perigosos no terreno. A falsa sensação de segurança. A falácia terrível de que um edifício é um edifício. A ideia de que basta comprar uns extintores e umas placas verdes. Exato. Quem não tem formação técnica acha que a segurança é comprar coisas avulso. E esquecem-se de que até a química do extintor é ditada pela utilização. Num escritório cheio de servidores informáticos, disparar um extintor de água é destruir equipamentos caríssimos. Ali precisa-se de dióxido de carbono. A utilização tipo governa até esse detalhe. Sem esquecer a iluminação de emergência. Num centro comercial, a luz que as luminárias têm de emitir é muito mais exigente do que num pequeno corredor de escritório. E há outro erro crasso, na mesma linha da livraria. A alteração não comunicada de atividades em grandes superfícies. Como o exemplo de um supermercado tradicional que se moderniza. Sim, um supermercado que vende produtos embalados decide instalar uma zona de padaria com fornos industriais e uma secção de refeições quentes, com fritadeiras e condutas de extração de fumos. Parecem pequenas evoluções comerciais, mas do ponto de vista da segurança contra incêndio em edifícios, acabaram de introduzir fontes de ignição ativas, óleos a ferver e gordura nas condutas, que são autoestradas para o fogo. O risco dispara, mas as vias de fuga e o treino das equipas mantêm-se focados no cenário inofensivo de uma loja que vende arroz, e é aí que ocorre o colapso em caso de emergência. O que nos leva ao ponto nevrálgico: as medidas de autoproteção. Antes de avançarmos para aí, importa desmistificar o que são as medidas de autoproteção. Não estamos a falar de umas plantas coladas na parede a dizer "você está aqui". Não, de todo. As medidas de autoproteção são o cérebro operacional do edifício em caso de crise. É um dossiê complexo, tem os procedimentos de manutenção, o plano de emergência interno, quem faz o quê quando a sirene toca, como se corta a energia. Define até a formação que cada funcionário precisa de ter. Certíssimo. E a ironia é que este documento sofre quase sempre da síndrome do dossiê a ganhar pó. Aquele calhamaço pesado que é entregue no dia da inauguração e nunca mais vê a luz do dia. É o documento para o fiscal ver. Mas a realidade muda todos os dias. Entram pessoas novas que nunca leram os procedimentos, constroem-se paredes onde antes havia um corredor desimpedido.
Se as medidas de autoproteção não acompanharem as alterações da utilização, tipo, dá uma falsa sensação de segurança. Quando os bombeiros chegam e pedem as plantas atualizadas, se receberem um documento de há 10 anos, as consequências são fatais. A mensagem principal é que a segurança nunca é estática. A nota técnica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não é um obstáculo, é uma bússola. A segurança tem obrigatoriamente de evoluir ao mesmo ritmo do negócio. Então, o que é que isso tudo significa? Significa que compreender a utilização tipo do vosso espaço não é só mais uma camada de burocracia. É o passo indispensável para criar uma infraestrutura que protege pessoas e responde rapidamente em emergências. E protege o património que demorou uma vida a construir, claro. Exato. E a boa notícia é que quem nos ouve não precisa de decorar estas complexidades técnicas. Se ficaram com dúvidas sobre o estado das vossas instalações, não deixem o assunto pendente. Visitem www.alvesrasteiro.pt. Lá encontram apoio técnico para atualizar as medidas de autoproteção e garantir que o espaço está seguro. É a melhor decisão de gestão que se pode tomar. Mas não podíamos fechar esta conversa sem uma última provocação intelectual. Estamos a entrar na era dos edifícios inteligentes e modulares. Imaginem um espaço de trabalho que de manhã funciona como zona de escritório escalada, mas que à noite as paredes se movem e cria-se uma sala de concertos densamente povoada. A classificação e o risco mudam radicalmente no espaço de horas. Como é que uma legislação rígida se vai adaptar a esta arquitetura dinâmica do futuro? Fica a reflexão. Até que a lei consiga apanhar a tecnologia, a responsabilidade de interpretar o risco e manter as pessoas a salvo continuará a ser inteiramente humana. Obrigado por estarem desse lado.